Se eu pudesse apagar uma única memória da minha vida, seria aquela tarde quente de verão, quando tudo mudou. Eu tinha apenas 7 anos e, como qualquer criança, só queria brincar. Meu irmão mais velho, Eduardo, estava correndo pelo jardim da nossa mansão e eu fazia de tudo para acompanhá-lo. Ele sempre foi o centro das atenções, o exemplo perfeito de filho que meus pais adoravam exibir. Eu, por outro lado, era o garoto tímido que mal sabia como impressionar alguém. A mansão era imensa, com corredores que pareciam nunca terminar e um cheiro constante de madeira encerada. Naquele dia, porém, o cheiro era diferente. Algo queimado, forte, químico. Era estranho o suficiente para me fazer parar e olhar para a janela da cozinha. Foi quando vi a fumaça, grossa, preta, subindo em espirais. Meu coração acelerou. "Fique onde está!" gritou a governanta. Mas eu não ouvi. Eu corri para dentro, movido por um instinto infantil de ajudar. O calor me atingiu antes mesmo de alcançar a cozinha. Era como se o ar tivesse sido roubado, substituído por algo pesado e sufocante. O barulho das chamas era assustador, um rugido constante que parecia zombar de mim. E então, veio o momento que mudaria tudo. Uma explosão. Vidros voaram, e eu fui lançado para trás. O lado esquerdo do meu rosto queimava como se estivesse sendo devorado pelas chamas. A dor era insuportável, mas o que veio depois foi pior. Quando acordei no hospital, os médicos falaram sobre como eu era forte por ter sobrevivido. Eles explicaram os enxertos de pele, os meses de recuperação, mas ninguém me preparou para o que eu enfrentaria fora dali. Eu olhava para o espelho e via alguém que não reconhecia. O menino de antes, com um sorriso tímido e inocente, havia sumido. Em seu lugar, restava alguém marcado, literalmente, para o resto da vida. As cicatrizes não eram apenas físicas, elas moldaram quem eu me tornei. Na escola, as crianças me chamavam de nomes que prefiro não repetir. Na rua, os olhares de estranhos eram como facas. Alguns desviavam, tentando esconder o desconforto. Outros encaravam, como se eu fosse alguma aberração. Eduardo? Ele não mudou. Continuava o filho perfeito, sempre sorrindo, sempre conquistando a admiração de todos. Às vezes, ele até tentava me animar, mas outras fazia piadas que me cortavam mais fundo do que qualquer palavra de um estranho. "Por que você não usa uma máscara? Seria mais fácil." Ele dizia isso rindo, mas eu sentia o peso de cada palavra. Eu cresci assim, isolado, mergulhado em livros e números, porque eles nunca me julgavam. Eu me joguei nos negócios da família, determinado a construir algo que ninguém pudesse ignorar. Se eu não podia ser amado, ao menos seria respeitado. Mas, por mais que eu trabalhasse, por mais dinheiro que acumulasse, havia um vazio que nenhuma cifra preenchia. Eu contei essa história para você porque é importante entender uma coisa. As cicatrizes que carregamos, sejam visíveis ou não, moldam quem somos. E no meu caso, elas se tornaram uma barreira entre mim e o mundo. Até aquele dia. O dia em que decidi que, se ninguém podia me amar pelo que eu era, então talvez eu devesse pagar por isso. E foi assim que minha vida começou a mudar. Eduardo sempre teve tudo sem precisar se esforçar. Ele nasceu com aquele tipo de carisma natural, aquele magnetismo que fazia as pessoas gostarem dele sem que ele precisasse dizer uma única palavra. Alto, atlético, bonito. Eu era apenas o irmão mais novo que nunca conseguiu estar à altura. Antes do incêndio, eu tentava acompanhá-lo, imitava seus gestos, suas expressões. Depois, me tornei apenas uma sombra, alguém que as pessoas olhavam com pena ao seu lado. Eu sei que ele não fez por mal no começo. Talvez em algum momento, Eduardo até tenha tentado me incluir, me proteger. Mas, conforme crescíamos, ficou claro que ele não queria essa responsabilidade. Ao invés disso, ele ria, fazia piadas, às vezes disfarçadas de brincadeiras inofensivas, outras tão cortantes quanto uma lâmina afiada. "Sabe, Gabriel,
Você deveria agradecer por ser rico. Sem isso, duvido que alguém sequer olharia para você. Ele dizia isso com um sorriso, como se fosse algo óbvio, como se não estivesse me destruindo por dentro. Meus pais nunca disseram nada. Não sei se não percebiam ou se preferiam fingir que era apenas uma rivalidade entre irmãos. Meu pai, um homem obcecado por status e poder, via Eduardo como o herdeiro ideal. Ele tinha presença, liderança. Eu? Eu era um problema para ser administrado, a vergonha que não podia ser exibida. Minha mãe, por outro lado, parecia querer me proteger, mas o medo de contrariar meu pai a mantinha em silêncio. No fundo, Eduardo não precisava se esforçar para me rebaixar. O mundo já fazia isso por ele. Em eventos de gala, as pessoas tentavam evitar contato visual comigo. Quando íamos a restaurantes de luxo, eu sentia os olhares de curiosidade e desconforto. Não importava o quanto eu me vestisse bem, o quanto eu fosse inteligente ou bem-sucedido nos negócios da família. No fim do dia, eu era sempre o irmão deformado do Eduardo Moretti. Ele sabia disso. E acho que gostava. Talvez não fosse crueldade pura. Talvez fosse só mais uma forma de reafirmar seu domínio, de mostrar que ele sempre seria o mais admirado. Ou talvez, lá no fundo, ele apenas tivesse medo de que eu pudesse, de alguma forma, ultrapassá-lo. Então vieram as piadas sobre minha vida amorosa. Ou a falta dela. Eduardo adorava falar sobre suas conquistas, sobre as mulheres que caíam aos seus pés. E sempre terminava com um olhar debochado na minha direção. E você, Gabriel? Alguma pretendente? Esqueci. Elas não gostam de cicatrizes, não é? A raiva crescia dentro de mim, silenciosa, como uma fera enjaulada. Mas eu nunca respondia. Eu nunca dava o prazer de reagir. Porque, no fundo, ele estava certo. Eu podia ter todo o dinheiro do mundo. Mas amor? Isso nunca tinha sido uma opção. Foi numa dessas noites, em um jantar de família, que a piada de Eduardo cruzou um limite que eu nem sabia que existia. Diante de todos, ele riu e disse: "Talvez você devesse pagar para alguém fingir ser sua namorada. Seria a única forma de conseguir uma." As risadas ecoaram pela mesa. Meu pai apenas revirou os olhos. Minha mãe olhou para baixo. Eu segurei, o garfo com força, sentindo os músculos da mandíbula se contraírem. Algo dentro de mim estalou. Pela primeira vez, Eduardo não parecia apenas um irmão provocador. Ele era meu inimigo. E foi naquela noite, enquanto eu encarava meu reflexo no espelho do banheiro, que uma ideia perigosa se formou na minha mente. Se o mundo dizia que eu nunca encontraria amor, então talvez eu devesse comprar um. Se alguém me dissesse que um dia eu estaria envolvida em um contrato ridículo desses, eu teria rido, mas a vida tem um jeito cruel de nos empurrar para lugares onde nunca imaginamos estar. Eu me chamo Clara. E a única coisa que sempre tive foi a certeza de que ninguém nunca faria nada por mim. Desde pequena, aprendi que o mundo não se compadece dos fracos. Meus pais? Foram embora antes mesmo de eu entender o significado da palavra família. Cresci com minha tia Marina, uma mulher forte, mas que nunca teve nada além do básico para sobreviver. Ela me ensinou tudo o que sei sobre dignidade e sobre lutar pelos que amamos. E foi isso que me trouxe até aqui. A vida nunca foi fácil. Desde os 15 anos, trabalhei em tudo o que apareceu. Garçonete, vendedora, recepcionista. Mas sempre foi pouco. Sempre precisei de mais. Minha tia começou a adoecer. E, de repente, as contas do hospital se tornaram uma sombra sufocante sobre mim. Como se não bastasse, os meus 2 primos pequenos, filhos de uma prima distante que desapareceu no mundo, ficaram sob nossa responsabilidade. Eu não podia abandoná-los. Eu olhava para a casa onde morávamos e sabia que a qualquer momento poderiam nos despejar. Os olhares de pena dos vizinhos só pioravam a situação. Trabalhei até meus ossos doerem, mas não havia escapatória. Estávamos afundando. Foi em um desses dias ruins que eu ouvi pela primeira vez:
Eu estava sentada no banco de um parque, tocando violão. A música sempre foi minha fuga, minha forma de esquecer, nem que fosse por alguns minutos, que minha vida estava desmoronando. Mas naquele dia, eu não estava ali para me perder na melodia. Eu estava tentando conseguir dinheiro, alguns trocados, o suficiente para pelo menos comprar leite para as crianças. Foi então que ele apareceu. O homem alto e sério, com um olhar afiado que parecia me analisar de longe. Diferente dos outros que passavam apressados, ele parou. Observou. Vestia roupas elegantes, mas não daquele jeito extravagante. Havia algo discreto e preciso nele, como alguém que não precisava provar nada para ninguém. Eu continuei tocando, fingindo que não percebia sua presença. Mas o desconforto era inevitável. Pessoas ricas não param para ouvir músicos de rua, a menos que tenham alguma intenção. E eu estava certa. No dia seguinte ele apareceu de novo. Dessa vez esperou eu terminar minha música e se aproximou. "Você toca bem", disse ele, com a voz grave, mas sem emoção. Um elogio mecânico. Eu apenas agradeci, esperando que ele fosse embora. Mas ele não foi. Ele se sentou ao meu lado e, sem rodeios, me fez uma proposta absurda. "Quanto custaria para você fingir ser minha namorada por 6 meses?" Eu ri. Na verdade, eu quase gargalhei. Pensei que fosse uma piada. Mas quando olhei para ele de verdade, percebi que estava falando sério. Foi aí que entendi. Aquele homem não era só rico. Ele era um homem quebrado. Talvez tão quebrado quanto eu. Eu deveria ter levantado e ido embora. Qualquer pessoa sensata faria isso. Um estranho vestido como um executivo de revista me oferece dinheiro para fingir ser sua namorada? Isso tinha todas as chances de ser uma armadilha. Mas por algum motivo eu não me movi. O homem à minha frente, Gabriel, como ele se apresentou, não parecia um predador, nem um milionário arrogante em busca de diversão. Havia algo nele que me fez hesitar. Um olhar pesado, como se estivesse acostumado a carregar o mundo nas costas. Eu já tinha visto olhares assim antes. Silêncio. Ele não recuava, apenas me observava, esperando minha resposta. Talvez ele achasse que eu aceitaria na hora. Talvez ele estivesse acostumado a comprar qualquer coisa que quisesse. "Isso é um teste social?" perguntei, cruzando os braços. "Vai me filmar e depois rir com os seus amigos ricos?" Ele franziu a testa, confuso. "Não tenho amigos ricos. Na verdade, não tenho amigos." Aquela resposta me pegou desprevenida. Não era o que eu esperava. Pessoas como ele não diziam coisas assim. Elas mantinham uma fachada de confiança, de superioridade. Mas Gabriel não parecia interessado nisso. "Por que eu?" Eu perguntei sem esconder minha desconfiança. Ele suspirou, como se estivesse cansado de tentar explicar o óbvio. "Porque você precisa tanto quanto eu." As palavras me atingiram como um soco. Eu queria negar, rir, dizer que ele estava errado. Mas ele não estava. A verdade é que eu estava desesperada. Contas atrasadas, uma casa prestes a ser tomada, minha tia cada vez mais fraca. Eu podia passar anos trabalhando e nunca chegaria nem perto do que ele poderia me oferecer com um único cheque. Mas isso não significava que eu confiava nele. "E o que exatamente você quer?" "Uma mulher ao meu lado, em eventos, jantares, encontros de família. Quero calar algumas bocas." O tom dele era direto, quase impessoal. Mas algo na forma como ele apertou os punhos me dizia que havia mais. "Você quer que eu finja ser sua namorada porque alguém está duvidando da sua capacidade de ter uma?" Ele não respondeu de imediato. Olhou para o chão, como se estivesse ponderando se deveria me contar. "Meu irmão acha que ninguém ficaria comigo sem um incentivo financeiro." As palavras saíram firmes, mas havia algo por trás delas. Algo que ele não queria mostrar. Eu respirei fundo. Tudo em mim gritava que isso era uma ideia estúpida. Mas então pensei na minha tia, nos meus primos. Pensei em todas as vezes que dormi preocupada,
sem saber se teria dinheiro para pagar o aluguel. Talvez eu fosse tola por considerar isso. Talvez fosse meu orgulho que estivesse me segurando. Mas orgulho não enchia a geladeira. "Quanto tempo?" perguntei. Ele ergueu o olhar, surpreso com minha mudança de tom. 6 meses. 6 meses. 6 meses para garantir que minha família tivesse uma chance. Eu estendi a mão. "Se vamos fazer isso, precisamos de regras." E assim, minha vida mudou para sempre. Eu deveria ter sentido alívio. Afinal, um contrato era apenas um contrato. Sem sentimentos, sem riscos emocionais. Apenas um acordo entre duas pessoas com objetivos claros. Mas, à medida que a caneta deslizou sobre o papel, uma parte de mim sabia que nada disso seria tão simples. O documento estava sobre a mesa de madeira escura no escritório de Gabriel. Era um ambiente frio, impecavelmente organizado, sem nenhum traço de vida. Nenhuma foto, nenhuma lembrança. Apenas prateleiras cheias de livros e um relógio que marcava cada segundo como se contasse o tempo que ainda restava até eu cometer um erro. Gabriel sentou-se do outro lado da mesa, os olhos fixos em mim. Ele não parecia confortável com aquilo, o que era engraçado, considerando que foi ideia dele. "Quero deixar tudo claro antes que assine." Sua voz era firme, sem hesitação. "Isso não é sobre envolvimento emocional. Você será minha namorada em aparências. Apenas para os outros. Eu não sou burra, Gabriel. Sei bem o que estou assinando." Cruzei os braços, tentando esconder o desconforto. Ele assentiu, mas não pareceu convencido. Pegou o contrato e apontou as cláusulas principais. 6 meses. Durante esse tempo, você participará de eventos, comigo conhecerá minha família, se hospedará na minha casa em algumas ocasiões para manter a credibilidade. Hospedar? Minha sobrancelha arqueou. Sim, não o tempo todo. Apenas quando for necessário. A ideia de dividir o mesmo teto que ele me incomodou. Mas ele pareceu perceber e rapidamente acrescentou: "Você terá seu próprio espaço. Nunca vou invadir sua privacidade." Suspirei. Eu precisava do dinheiro, mas também precisava de segurança. "Então aqui estão as minhas condições." Empurrei o contrato para ele. Nada físico, nem beijos, nem toques além do necessário em público. Gabriel me olhou por um instante antes de assentir. "Tudo bem. Se eu quiser desistir antes dos 6 meses, eu posso." Ele hesitou. "Se for algo grave, sim. Mas se for por qualquer outro motivo, não. Você será paga mensalmente. O valor é alto, e eu não posso correr o risco de você sair no meio e me expor." A frieza com que ele falou aquilo me deu um arrepio. "Confidencialidade total." Ele continuou. "Ninguém pode saber do contrato. Se vazar, é fim do acordo." Eu ri, balançando a cabeça. "Você acha que alguém acreditaria em mim se eu dissesse que estou sendo paga para ser namorada de um milionário?" Ele não respondeu. Apenas empurrou o contrato de volta para mim, esperando minha assinatura. Por um momento, olhei para ele. O homem sério, misterioso, com cicatrizes que iam além da pele. Por que ele fazia isso? Ele realmente achava que precisava pagar por companhia? Ou havia algo mais por trás dessa frieza toda? Talvez eu nunca soubesse, mas naquele momento, eu sabia o que precisava fazer. Assinei. Eu nunca imaginei que morar em uma casa de luxo pudesse ser tão sufocante. O primeiro dia na mansão de Gabriel me fez perceber o quão diferentes eram os nossos mundos. Cada canto daquele lugar parecia impecável demais, sem um único vestígio de vida. Os móveis eram elegantes, mas frios. As janelas imensas deixavam entrar luz, mas não calor. Era como um museu, onde tudo tinha valor, mas nada tinha alma. Ele me mostrou meu quarto. Uma suíte maior do que toda a casa onde eu morava com minha tia e meus primos. A cama parecia confortável demais, como se quisesse me lembrar do preço que eu tinha pago para estar ali. "Aqui é seu espaço. Você pode ficar à vontade." Sua voz era neutra, quase mecânica. Fiz que sim com a cabeça, mas, quando ele saiu,
Me joguei na cama e soltei um suspiro longo. O que eu estava fazendo? Aquilo ainda parecia uma loucura. No dia seguinte, o primeiro evento chegou mais rápido do que eu esperava. Um jantar beneficente, repleto de gente poderosa e sorrisos ensaiados. Coloquei o vestido que Gabriel havia escolhido e desci as escadas, me sentindo um peixe fora d'água. Ele me olhou por um momento, e algo nos olhos dele mudou. Não foi desejo, nem admiração. Foi surpresa. Como se, pela primeira vez, ele me enxergasse de verdade. Mas, como sempre, ele rapidamente recuou para sua máscara de frieza. No jantar, quero que finja que me conhece há anos. Acha que consigo enganar alguém assim tão fácil? Perguntei cruzando os braços. Seus lábios se curvaram em um meio sorriso sem humor. As pessoas veem o que querem ver. E ele estava certo. No evento, todos pareciam comprar a nossa farsa sem esforço. Sorrisos, poses, conversas vazias. Eu deveria estar aliviada. Mas, por algum motivo, aquilo me incomodava. O jeito como as mulheres olhavam para ele, como se tentassem entender o que eu tinha que elas não tinham. O jeito como os homens cochichavam sobre mim, como se eu fosse apenas mais uma qualquer tentando arrancar algo dele. Mas o pior foi Eduardo. Ele apareceu do nada, segurando uma taça de vinho e um sorriso de quem já sabia a verdade antes mesmo de perguntar. Então é verdade. Sua voz estava carregada de sarcasmo. Meu irmãozinho finalmente encontrou alguém que o suporta. Gabriel permaneceu impassível, mas eu senti a tensão em seus ombros. Eduardo me olhou de cima a baixo, como se avaliasse um produto. E então, Clara, quanto ele te paga? Meu sangue ferveu, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, Gabriel se adiantou. Cuidado com suas palavras, Eduardo. Sua voz era baixa, mas havia uma ameaça clara ali. Eduardo riu, como se aquilo o divertisse. Relaxa, irmão, estou apenas curioso. Todo mundo sabe que você não faria isso sem um bom motivo. Eu não suportava aquele tom, aquela condescendência. Sem pensar, me aproximei de Gabriel e passei a mão no braço dele, olhando nos olhos de Eduardo. Ele não precisa pagar para ter alguém ao lado dele, mas você precisa humilhar os outros para se sentir melhor, não é? O sorriso dele sumiu por um instante. Apenas um instante. Mas foi o suficiente para eu saber que havia tocado onde doía. Gabriel me olhou de lado, surpreso. Talvez ele achasse que eu ficaria calada. Mas eu nunca fiquei calada para ninguém. O jantar continuou. Mas algo mudou naquela noite. Algo que eu não sabia nomear ainda. Mas sabia que, a partir dali, nada mais seria igual. Eu deveria estar acostumada a seguir regras. Afinal, foi por isso que aceitei esse contrato. Mas quanto mais tempo eu passava ao lado de Gabriel, mais difícil se tornava lembrar que aquilo tudo era um acordo. No começo, eu achava que ele só era frio, que sua distância era uma escolha. Mas depois de algumas semanas na mansão, percebi que ele simplesmente não sabia como ser diferente. Ele não se permitia relaxar. Ele vivia como alguém que sempre esperava o pior. Eu comecei a notar coisas pequenas. O jeito como ele nunca olhava diretamente para o espelho ao ajeitar a gravata. Como ele evitava lugares lotados, mesmo quando necessário. Como ele sempre esperava que as pessoas o tratassem de uma certa forma. E como parecia desconfiado quando não o faziam. O silêncio entre nós era estranho no início, mas com o tempo se tornou confortável. Uma noite, Gabriel entrou na biblioteca da mansão e me encontrou lá. Eu estava sentada no chão, cercada por livros antigos. Ele arqueou uma sobrancelha. Por que está no chão? Dei de ombros. Cadeiras me deixam inquieta. Ele ficou em silêncio por um momento, antes de se sentar no chão também. Isso me pegou de surpresa. Gabriel nunca parecia disposto a sair do controle, a abaixar a guarda. Você gostava de ler quando criança? Perguntei, observando enquanto ele folheava um livro sem muito interesse. Ele hesitou. Minha mãe costumava ler para mim. Eu percebi a mudança em seu tom, mais baixo, quase melancólico. Aposto
que seu livro favorito era algo cheio de lições de moral. Para minha surpresa, ele riu. De verdade. Baixo, rouco, como se não fizesse isso há muito tempo. Era uma história sobre um menino que tentava alcançar a lua. Ele fechou o livro em suas mãos. Ele fracassa, claro, mas no final ele percebe que, na verdade, queria alcançar algo que já tinha perto dele. Eu observei o jeito como ele evitava meu olhar. Pela primeira vez, vi um traço de vulnerabilidade. Algo real, sem a armadura que ele sempre usava. Depois daquela noite, algo mudou. Os momentos de silêncio se tornaram menos frequentes. Ele passou a perguntar mais sobre mim, sobre minha tia, meus primos. Eu falava pouco, mas ele ouvia, e isso me desconcertava. Mas eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa quando comecei a gostar de sua companhia, porque gostar não fazia parte do contrato. Eu sempre achei que poderia separar as coisas. Negócio é negócio. Emoções são outra história. Mas o problema é que, com Gabriel, nada era simples. Com o tempo, os momentos entre nós começaram a mudar. Pequenos gestos que antes eram ensaiados agora pareciam naturais. Uma troca de olhares prolongada. Um toque acidental que durava um segundo a mais do que deveria. Silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. O pior é que eu percebia isso, mas não conseguia evitar. Uma noite, depois de um evento da empresa, voltamos para casa em silêncio. No carro, ele parecia distraído, os olhos fixos na estrada, mas a mandíbula tensa. Algo o incomodava. "Está tudo bem?" Perguntei hesitante. Ele soltou um suspiro. Foi uma noite exaustiva. Pensei em deixar o assunto morrer ali, mas algo em sua expressão me fez insistir. "Foi Eduardo de novo?" O nome do irmão bastou para que ele desviasse o olhar por um instante. O silêncio dele me deu a resposta. "Ele nunca vai mudar, não é?" Gabriel apertou o volante com mais força. "Ele não precisa mudar. O mundo já funciona do jeito que ele quer." Eu sabia que, para ele, admitir algo assim era o mesmo que se expor, mas o que mais me incomodava era a raiva silenciosa que ele carregava. Quando chegamos à mansão, ele saiu do carro primeiro. Eu fui atrás, mas antes que pudesse subir as escadas, ele parou na porta e olhou para mim. "Você deveria ir descansar." Sua voz era baixa, mais suave do que o normal. Por algum motivo, aquilo soou como um adeus. Eu devia ter dado meia volta. Devia ter seguido para o meu quarto e fingido que nada disso estava acontecendo. Mas ao invés disso, eu perguntei: "Por que você faz isso, Gabriel?" Ele franziu a testa. "Fazer o quê?" "Manter todo mundo longe." A pergunta ficou no ar por um momento. Eu vi os olhos dele endurecerem, como se tivesse voltado à sua máscara fria. Mas então, ele fez algo que me pegou desprevenida. Ele deu um passo para mais perto. Não me tocou. Não disse nada. Mas a intensidade no olhar dele me fez sentir como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido. Porque quando você se aproxima demais, acaba se machucando. Minha respiração ficou presa. Algo dentro de mim gritava para eu sair dali. Mas outra parte, uma parte que eu não queria admitir, me fazia ficar. Gabriel piscou, como se percebesse o que estava acontecendo. E então, recuou. "Boa noite, Clara." E naquele momento, eu soube. Estávamos cruzando uma linha, e não havia mais como voltar. Se havia uma coisa que eu deveria ter aprendido, desde o início, era que segredos nunca ficam escondidos para sempre. Eu queria acreditar que, de alguma forma, poderíamos continuar assim, fingindo que éramos apenas dois desconhecidos cumprindo um contrato. Mas a verdade é que eu já não sabia onde a farsa terminava e onde começava algo real. E então, Eduardo decidiu acabar com tudo. Era um evento importante, um jantar empresarial com investidores que poderiam mudar o futuro da empresa de Gabriel. Eu deveria estar focada no meu papel, sorrindo nos momentos certos, segurando sua mão quando necessário. Mas, naquela noite, algo estava errado.
Eu percebi assim que Eduardo se aproximou da mesa com seu sorriso satisfeito e um brilho maldoso nos olhos. Parabéns, irmão! Você realmente se superou dessa vez. Gabriel olhou para ele com tédio, mas havia uma tensão ali, algo que só eu conseguia notar. Vai direto ao ponto, Eduardo. O irmão mais velho riu e ergueu a taça de vinho. Ah, eu só queria celebrar o casal do ano. Afinal, nem todos têm o talento de transformar um contrato em um romance de conto de fadas. Meu coração gelou. O silêncio que tomou conta da mesa foi sufocante. Alguns olhares se voltaram para nós, curiosos, esperando um escândalo. Gabriel ficou imóvel, mas sua mandíbula se contraiu. O que você está dizendo? Eduardo se virou para mim, fingindo preocupação. Oh, Clara, ele ainda não te contou? Que feio, Gabriel! Você não acha que sua namorada deveria saber que seu pequeno segredo já não é tão secreto? Minha boca secou. Eu não queria acreditar que ele realmente sabia. Que ele tinha provas. Eduardo tirou o telefone do bolso e, com um toque, mostrou algo que fez o mundo girar ao meu redor. Uma cópia do contrato. Eu não sei como ele conseguiu. Mas ali estava, cada cláusula, cada condição. Meu preço, meu papel naquela mentira. As pessoas na mesa começaram a murmurar. Alguns riam discretamente. Outros apenas nos observavam, como se fôssemos um espetáculo barato. Eu me levantei tão rápido que minha cadeira fez um barulho alto ao arrastar no chão. Mas antes que eu pudesse sair, Gabriel segurou meu braço. Clara. Eu olhei para ele. E naquele momento percebi. Ele não estava surpreso. Ele já sabia que isso aconteceria. Só não sabia quando. Minha garganta se apertou. Meu peito parecia pequeno demais para conter tudo o que eu sentia. O que foi, Gabriel? Minha voz saiu baixa, cortante. Vai dizer que nada disso importa? Que eu deveria simplesmente continuar fingindo? Ele ficou em silêncio. E foi isso que destruiu tudo. Eu puxei meu braço e saí. Eu não me importava, mais com os olhares, com os cochichos, com o que diriam sobre mim depois daquela noite. Eu só sabia que precisava ir embora, longe de Gabriel, longe daquela mentira. E principalmente, longe do fato de que, no fim, o que mais doía não era a humilhação. Era o fato de que, por um breve momento, eu realmente tinha acreditado que ele se importava comigo. Eu nunca pensei que sairia daquela mansão de mãos vazias. Não me refiro ao dinheiro, nem ao contrato. Me refiro a algo muito pior. Eu saí de lá sem mim mesma. Nos dias que seguiram aquela humilhação, eu tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de um erro calculado. De que eu sabia onde estava me metendo desde o começo. Mas a verdade era que eu tinha me permitido acreditar. Acreditei que Gabriel fosse diferente. Acreditei que, talvez, eu tivesse me enganado sobre ele. Mas, no final, tudo se resumia a um papel assinado. Voltei para casa com a mesma vida de antes, a mesma rotina. A única diferença era a dor que agora me acompanhava. Minha tia percebeu. Ela não perguntou nada. Apenas colocou uma xícara de chá na minha frente e ficou ao meu lado, em silêncio. Era assim que ela me mostrava que estava ali. E então, Gabriel apareceu. Dias depois, ele estava parado na porta da minha casa, parecendo deslocado ali, como se aquele mundo não lhe pertencesse. Ele não vestia terno, não carregava a pose fria e controlada. Ele só parecia perdido. Posso entrar? Ele perguntou. Eu quase disse não. Quase bati a porta na cara dele. Mas algo no seu olhar me impediu. Ele entrou e ficou ali, no meio da sala apertada, como se não soubesse por onde começar. Eu cruzei os braços. O que você quer, Gabriel? Ele respirou fundo. Dizer que eu errei. Isso eu já sabia. Mas ele não parou por aí. Eu passei tanto tempo acreditando que ninguém ficaria comigo sem um motivo, que nem percebi que você ficou. Meu peito se apertou. Eu queria que aquilo significasse algo, mas ainda doía.
Você me pagou para isso, Gabriel. Ele balançou a cabeça. Não, eu paguei para você fingir. Mas, em algum momento, você parou de fingir. E eu também. Silêncio. Ele passou a mão no cabelo nervoso. Eu não te impedi de ir porque achei que era o certo. Porque achei que não tinha o direito de pedir que ficasse. Mas agora eu sei. Eu deveria ter lutado. Minha garganta se fechou. Eu não posso mudar o passado, Clara, mas posso mudar o que vem depois. Ele hesitou. A menos que seja tarde demais. Eu olhei para ele. Vi o homem que antes parecia inatingível agora ali, vulnerável. Pela primeira vez, sem máscaras. Sem contratos. A verdade é que eu queria odiá-lo, mas não conseguia. Então, dei um passo à frente. Se fizermos isso, não há mais mentiras. Ele assentiu. E se você me machucar de novo, eu vou embora. Eu sei. Eu respirei fundo, sentindo a tensão deixar meu corpo. Então, finalmente, segurei sua mão. E naquele momento eu soube. Dessa vez, era real. Ah, e lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.